Olá, professor. Estamos mais uma vez juntos para conversarmos sobre o processo de ensino-aprendizagem na primeira série do ensino médio. No momento em que estamos nos familiarizando com os cadernos, com a proposta curricular e que estamos atendendo a uma ansiedade de nós, professores de língua portuguesa, no sentido de mudarmos o foco, de transformar a língua de objeto de conhecimento para meio de aprendizado, em que o contexto social, em que o dinamismo da língua entram no currículo. Nesse sentido, um desafio grande é trabalhar integradamente as tradicionais 3 áreas de conhecimento do ensino médio, a área de linguística, gramática, de literatura e de produção textual. O nosso trabalho, ele procura privilegiar essas 3 áreas do conhecimento de forma integrada. Tomemos, por exemplo, a situação de aprendizagem número 5, no caderno primeira série, a palavra me faz eu. Na página 30, temos a sondagem. É sempre importante lembrarmos que o objetivo da sondagem é criar um quadro diagnóstico do que os alunos já conhecem a respeito do tema, onde há mais dificuldade, onde que o professor terá que investir maiores esforços. É importante lembrar que pequenas anotações na discussão proposta, no caso aqui na página 30, um pequeno texto de Paulo Freire, secundado com perguntas que o professor fará numa discussão oral. Então, pequenas anotações poderão fazer com que o professor se lembre mais à frente em que pontos que a classe precisa maior profundidade. Aprofundar determinados conteúdos, rever determinados conteúdos que não estão muito claros ou aligeirar certos conhecimentos que o professor sente que a classe como um todo já domina no início da situação de aprendizagem. O desenvolvimento da situação de aprendizagem exige que o professor disponibilize aos alunos um poema de Fernando Pessoa, de 12 versos, 3 estrofes, que poderá ser posto na lousa, em última análise, e que permite inicialmente uma discussão do que é poema, do que é poesia lírica, com a sua preocupação centrada no mundo interior do poeta, que vai interagir com o seu exterior. Mais à frente, no item 3, na página 31, o primeiro verso, Contemplo o lago mudo, é o mote que vai permitir relacionar os conteúdos de linguagem com os conteúdos literários. Contemplo o lago mudo. Mudo, temos então uma ambiguidade. Quem está mudo? Eu estou mudo a contemplar o lago está mudo. Sabemos que a linguagem poética, ela é uma linguagem que se alimenta do estranhamento que ela causa ao leitor. Essa ambiguidade, que seria condenável em outro gênero textual, ela enriquece o texto literário. Isso permitirá uma discussão e permitirá que nós analisemos melhor o papel do adjetivo na construção do texto literário. A proposta de que o professor substitua o adjetivo mudo por outros, como agitado, calmo, estranho, possibilitará não apenas que o aluno recapitule o conceito de adjetivo, mas que ele perceba esse adjetivo em uso no seu cotidiano como leitor. Lembramos que formar um leitor não é formar alguém que vai ler muita quantidade de obras ou que vai gostar de ler qualquer coisa. Nós mesmos também não gostamos de ler qualquer coisa, mas nós queremos que esse leitor tenha autonomia. Autonomia para ler qualquer coisa que desejar ler e aí sim formar a sua opinião, gostar mais de prosa, gostar mais de poesia, gostar mais daquele autor ou de outro, sabendo interagir com o texto literário que ele está lendo ou com qualquer outro gênero textual que ele necessite ler. A página 32 vai tratar de um outro conceito da linguística, a personificação, e vai mostrar que diferenças de sentido há entre considerar que o mudo é o eu que contempla o lago ou o mudo é o próprio lago que o eu contempla. A seguir, podemos alterar lago por outros substantivos e trabalhar a relação sintática adjetivo-substantivo. Substituindo agora substantivos no lugar de lago, mar, infinito, acidente, esse aluno vai se familiarizando com as relações sintáticas adjetivo-substantivo. Tendo interagido com a teoria literária, que dá um quadro do poema na sociedade, interagindo com a morfossintaxe, com o valor estilístico do adjetivo e do substantivo na construção do poema, avançamos agora para o fazer. A página 33, o ponto 7, pergunta: você gostaria de ser poeta? E, a seguir, propõe que o aluno faça o seu poema.
Mas não é um fazer livre de qualquer intenção. É um fazer que visa a que esse aluno se sinta responsável pelas escolhas que ele fizer na produção do seu texto. Isso orienta o caminhar do professor no trato com o aluno entre a literatura e a produção textual, avança para uma reflexão, na própria página 33, sobre o valor da gramática na produção do texto literário, do texto formal de uma forma geral, e secunda toda essa visão de aprendizagem com um jogo teatral, em que o aluno poderá, pela expressão corporal, vivificar o conteúdo que ele aprendeu até agora. A situação de aprendizagem 6, quem souber que conte outra, visa a produção, visa o desenvolvimento do leitor de texto narrativo. Partimos também de uma sondagem diagnóstica em que um pequeno texto de Mia Couto, que também poderá ser posto na lousa, ele serve de base para que o professor recapitule com os alunos alguns conteúdos de narrativa que estão um pouco enferrujados no canto da memória, ou que ele veja reais necessidades de aprofundar o conhecimento do texto narrativo, ou então de aligeirar, de passar por cima de certos conhecimentos. Propomos a leitura de Machado de Assis, o que exige que o professor toque levemente em certas características de estilo. Não há necessidade de grande profundidade, porque o nosso objetivo, ao ter na formação de um leitor de literatura o seu centro, fará com que, no decorrer do ano, nós retomemos os grandes mestres da literatura, como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, Camões e muitos outros. A Cantiga de Esponsais é um conto que não é difícil de obter na internet ou mesmo na sala de leitura da escola. Contudo, as perguntas feitas, e aqui o mais importante do que o próprio conto em si, é o processo de leitura do texto narrativo, permitirá que um outro conto de Machado de Assis, que talvez esteja no livro didático, possa ser usado, desde que o processo seja mantido. E qual é o processo? Bem, nós segmentamos o texto, fizemos alguns cortes para fazer uma reflexão sobre o que foi lido. Essa segmentação, ela visa a tirar do aluno aquela sensação de mal-estar na leitura de um texto do século XIX. Um texto muito diferente da realidade em que ele vive, um texto muito complicado e cria, já de primeira instância, um incômodo em relação a Machado de Assis. Essa segmentação, então, ela é apresentada ao aluno por meio de pequenas perguntas e questionamentos que farão esse aluno refletir naquele pequeno trecho que ele leu. Perguntas como: o narrador se dirige a que tipo de leitor? O conto será lido apenas por esse tipo de leitor a que o narrador se dirige? São perguntas que poderiam ser feitas a qualquer conto de Machado de Assis. Outras, contudo, são mais específicas. Referem-se à tessitura do próprio texto, à urdidura dos elementos que estão ali presentes no texto, como é o caso de, com certeza, você já viu muitas pessoas de cabeça branca. O que lhe vem à mente quando pensa em uma pessoa com cabeça branca? Essa expressão que aparece no texto. Se o professor optar por trabalhar com um texto específico do seu material didático, vai ter que fazer as devidas adaptações para que esse fluxo entre perguntas de caráter mais pessoal e de perguntas de caráter de compreensão da leitura na relação leitor-texto interajam com perguntas em que o foco seja as palavras que estão ali, os elementos de superfície, a compreensão efetiva do andamento, da progressão narrativa desse texto. É comum, nessa segmentação, nós trabalharmos com a formulação de expectativas de leitura. Ou seja, você já leu até esse ponto, o que você espera ler mais à frente? O que você espera que virá a seguir? Bem, agora que você já leu mais um pedaço, aquilo que você esperava realmente se cumpriu? Não se cumpriu? Por quê? Decepcionou? Ou tem coerência de acordo com os outros elementos que foram apresentados? Nosso foco central aqui não é colocar na lousa uma lista das características de Machado de Assis, até alguns professores diriam, mas na primeira série, logo Machado de Assis. Não, o nosso foco central é a formação de um leitor de texto narrativo do século XIX, um texto narrativo, um conto, que segue uma estrutura tradicional e que, ele, conhecendo essa estrutura, ele poderá desenvolver competências e habilidades que serão usadas em qualquer outro conto, em qualquer outro texto narrativo. A progressão desse caminhar
leva esse aluno a elaborar ele mesmo um trabalho. Então é sempre esse caminhar entre o compreender a estrutura do texto, compreender o gênero textual e a dinâmica desse gênero textual na sociedade, quem lê, como é que se lê esse gênero textual. Não se lê o conto da mesma maneira que se lê um poema. A progressão, né, a narratividade do conto, uma sequência após outra, numa linha cronológica, em que nós estamos na expectativa do que virá, não se realiza da mesma maneira do poema, em que a viagem é no mundo interior do poeta, em que nós queremos adentrar nas sensações, nos sentimentos e comparar com os nossos e percebermos que afinal não somos tão diferentes assim, que sentimentos que foram sentidos pelo poeta também estão sendo sentidos hoje em dia, quase 100 anos depois, por muitos de nós. Ao escrever, então, o texto narrativo, a nossa preocupação é outra. Nós temos, na página 42, uma série de critérios, 4 deles, que vão orientar a correção do trabalho. Orientar a correção do trabalho é algo importante na hora de escrever, ou seja, eu escrevo sabendo o que será avaliado no meu texto e mantenho a correção dessa avaliação dentro daquele projeto inicial. As atividades dos alunos, elas devem ser valorizadas na construção do conceito de quem é esse aluno e poderão ser utilizadas em processos de recuperação. Esse aluno poderá retomar a atividade, poderá corrigir determinados aspectos que devem ser melhorados, mas sempre mantendo em foco os critérios de avaliação que foram anteriormente identificados, que foram explicados para esse aluno. Ou seja, se o professor ele pediu para o aluno valorizar as relações tempo-espaço na narrativa, a presença do narrador, o uso da norma padrão da língua portuguesa e a organização e limpeza na elaboração do trabalho, são esses os critérios que serão avaliados e são esses os critérios que se esperam que sejam recuperados caso o aluno não tenha conseguido atingir. A progressão do trabalho levará também esse professor a manter o olhar na classe como um todo. Claro, são muitos alunos, não dá para fazer aquele trabalho que talvez nós gostaríamos. Mas se nós mantivermos em cada aula o nosso olhar dirigido a 3, 4 alunos de cada vez e poderemos ir aos poucos percebendo o progredir na nossa turma, o progredir do aprendizado. E é isso que nós desejamos, construir um conhecimento de língua portuguesa que sirva para esse aluno, no seu cotidiano, se sentir um cidadão melhor, se sentir alguém mais integrado à sociedade, participando da sociedade como alguém que constrói a sua cidadania, mas que também constrói a sua subjetividade, a sua individualidade na participação com a história de quem ele é como falante de língua portuguesa. Daí temos optado também por conteúdos que não são muito comuns de serem abordados na disciplina, como é a história da língua portuguesa, como surgiu o português, quem fala português. Esses conteúdos que, num primeiro momento, pode dar uma grande tentação de pular, porque isso nunca foi pedido antes, são essenciais na participação desse processo de construir uma identidade de alguém que se constitui como falante de português. Isso possibilitará que no futuro esse aluno possa interagir com a língua portuguesa, mesmo que ele vá escolher um caminho profissional aparentemente distante. Porque, na verdade, todo o nosso mundo interior somente se exterioriza, somente se torna conhecido pelo outro e até por nós mesmos por meio da linguagem. Então, investimos em algo que vai muito além de um concurso vestibular ou de um concurso público futuro. Investimos na construção da identidade da pessoa. É essa visão que está presente na proposta de questões para aplicação e avaliação final. E é essa visão, esse olhar para a frente de alguém que está se construindo como um sujeito individual único, falando em português, mas participando de uma tradição, de uma história, de uma identidade, que deve orientar as adaptações que o professor, por acaso, desejar fazer para tornar este material mais próximo da comunidade em que vive. Esperamos, professor, que este material, embora estejamos no momento em que estamos nos adaptando, estamos superando pequenas dificuldades, todos nós,
ele possa, de fato, construir um momento histórico na educação do Estado de São Paulo, e estamos à disposição do professor, pelos canais da Secretaria de Educação, para resolvermos quaisquer dúvidas que surjam e podermos, então, afinarmos ainda mais a nossa relação entre os cadernos e a realidade da prática de sala de aula.